Cristiano Beraldo, a relação de Israel com o Brasil não vai bem, né? E não é de agora. Quem não se lembra que Israel declarou o atual presidente da República como persona non grata quando ele fez uma comparação sobre a ação de Israel em Gaza com o genocídio, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. E a gente precisa lembrar que a relação entre o nosso país, o Brasil, com Israel, não faz tanto tempo assim, era muito boa e muito próxima. Quem não se lembra do episódio de Brumadinho, a tragédia de Brumadinho, o que Israel fez? Disponibilizou dezenas de homens, de técnicos, de especialistas, vieram aqui com seus equipamentos para ajudar na busca e nos resgates dos corpos que estavam soterrados por aquela lama química. Enfim, é preciso considerar também esse episódio, mas olhando para frente, quais são as perspectivas para uma relação que já não vinha bem, mas possivelmente pode se agravar, pode piorar muito mais, né? Neto, você lembrou bem, isso reforça a imagem de que o Brasil é um país ingrato e irresponsável, além de autoritário, porque a gente precisa lembrar que há 20 anos, em 2004, o mesmo presidente da República resolveu expulsar do Brasil, pedir a cassação do visto de um correspondente do New York Times que estava no Brasil e fez uma reportagem que o presidente da República não gostou. Passado o tempo, a gente vê este cunho autoritário selando a imagem do Brasil, até pelas relações internacionais às quais o Brasil dá preferência. O Mota citou, nós temos o Irã, nós temos a China, a Nicarágua, a Venezuela. Aliás, Venezuela, que terá a posse de um presidente não legitimamente eleito, que o Brasil encenou que não reconhecia a eleição, mas vai mandar representante para a cerimônia de posse. Ora, se não se reconhece a legitimidade do resultado anunciado, não se pode simplesmente mandar um representante do governo brasileiro chancelar aos olhos internacionais um resultado fraudulento, sobretudo para um governo que vem se fiando nessa imagem de vítima de atentados contra a democracia, mas que não perde a oportunidade de afagar, de abraçar um ditador. Esse caso contra Israel, Caniato, vem na sequência também da atitude do governo brasileiro de suspender o resultado de uma licitação das Forças Armadas que comprava equipamento militar de Israel, mas pelo simples fato de ser Israel, de ser produzido por judeus, o governo brasileiro achou por bem suspender essa licitação. O Estado de Israel, que trava uma luta permanente contra terroristas, assim como nós vivemos no Brasil. O crime organizado representa para a população de bem este risco, este permanente estado de tensão, como os terroristas fazem com Israel. Israel teria muito a contribuir com o Brasil, inclusive neste enfrentamento. Mas o governo dá as costas e uma banana a Israel. A gente vê nessa atitude, que pode ser considerada assim, uma atitude isolada de alguém com autonomia no poder judiciário, mas que não tem ciência da sua responsabilidade, conforme as suas atitudes refletem na imagem do Brasil. Isso vem a se somar para deixar o Brasil nessa imagem estranha, essa figura indesejada por países e parceiros sérios. Ficamos nós abraçados aos ditadores e celebrando a mediocridade. É assim que estamos hoje. Tem uma mensagem interessante aqui, viu, Mota? É uma reflexão. Esse soldado não apareceu aqui em um passe de mágica. Ele pegou o avião, chegou pelo aeroporto, passou pela imigração, tomou táxi e se hospedou em um hotel. Se não são bem-vindos, por que autorizaram a entrada? Enfim, mensagem aqui pelas redes sociais, agradecendo sempre as pessoas que nos prestigiam. Agora, as perspectivas para a relação Brasil-Israel são as piores possíveis, né, Mota? São péssimas, né? Bom, mais uma vez, as perspectivas para relacionamento entre a nação israelense e a nação brasileira são ótimas, são excelentes. A maioria dos brasileiros apoia Israel
entende perfeitamente o papel que Israel representa no Oriente Médio como única democracia verdadeira. Então, esse não é um problema entre o Brasil e Israel. A gente precisa tomar cuidado aqui com a nossa linguagem, tá? O povo brasileiro, a nação brasileira ama e apoia Israel, entende a história dos judeus, entende o que foi o Holocausto e tem horror, repúdio a essas organizações terroristas. Isso é um problema. A primeira tentação que a gente tem é dizer que isso é um problema do atual governo brasileiro, né, que já manifestou em várias ocasiões a sua antipatia, vamos colocar assim, pelo governo de Israel, pela nação de Israel, pelo povo de Israel. Mas percebam, essa medida não foi tomada pelo governo, essa medida foi tomada pelo Estado brasileiro. Não foi uma pessoa do Poder Executivo que tomou essa medida, foi do Poder Judiciário. Então aqui a gente não está falando de governo, a gente está falando do Estado brasileiro, o que, ao meu ver, torna isso uma coisa muito mais grave, porque, por duas razões. Primeiro, porque isso aprofunda a insegurança jurídica que a gente está vivendo. Como eu disse, já provavelmente nesse momento vários departamentos de Estado no mundo inteiro já devem estar informando aos seus funcionários: olha, coloca o Brasil naquela listinha aí, tira férias em outro lugar, vai para a Argentina. A Argentina agora está ótimo, mas não vai para o Brasil não, olha esse caso aqui que aconteceu. Essa é a primeira preocupação. A segunda, mais grave, é considerar a possibilidade de que integrantes importantes do Estado brasileiro tenham consumido essa narrativa tóxica que transforma os israelenses e os judeus de vítimas em algozes, depois de tudo que aconteceu no massacre de 7 de outubro, em que os próprios terroristas transmitiram online as atrocidades que cometeram. A ousadia deles foi tão grande que tem gente que não acredita. Tem gente que diz, não, isso aí é tudo armação, é tudo uma narrativa. Como tem gente ainda que não acredita no Holocausto e diz que o Holocausto não aconteceu. Aí está a origem, né, do termo negacionista. Negacionismo vem daí, das pessoas que depois da Segunda Guerra Mundial, diante de todas as evidências do Holocausto, diziam que não, que isso era uma coisa de propaganda dos aliados, que o Holocausto nunca tinha acontecido. Então, Caniato, é difícil a gente escolher qual ângulo dessa questão traz mais preocupação. Mas, mais uma vez, aqui eu, como cidadão brasileiro, como eleitor, como pai de família, como brasileiro que tem parentes judeus, eu expresso o meu repúdio a essa narrativa louca, ideológica, que infelizmente, e muita gente levou tempo para perceber isso. Eu já tinha percebido isso há muito tempo e sempre disse, a esquerda moderna, essa esquerda identitária que quer cuidar das minorias, ela é antissemita. Quem falou isso foi um autor cujo nome me escapa agora, mas que tem um livro chamado Judeus Não Importam. Ele é um autor americano e ele é de esquerda. E ele fez essa constatação que a esquerda, que é protetora das minorias, quando se trata de judeus, não, judeus não contam, eu acho que é o título do livro. Judeus são diferentes, judeus são um tipo especial, não são minoria, na verdade eles fazem parte dos opressores. Então essa narrativa é que está por trás de tudo isso e me entristece muito ver que há instituições do Estado brasileiro que estão comprando essa narrativa. Esse é um ponto crucial do debate, né, Cristiano Beraldo? Esses questionamentos sobre a legitimidade de Israel poder ou não se defender, né? Mesmo que seja travando uma guerra contra grupos terroristas. E esse surpreendente posicionamento de algumas instituições que acabam validando
movimentos anti-Israel, né? Sob o argumento de que é preciso defender a Palestina livre, por aí vai. E aí se proliferam ONGs pelo mundo, sempre defendendo essa causa pró-Palestina, mas descendo a madeira em cima de Israel, né? E é interessante porque Israel é um Estado reconhecido pela ONU. O Brasil não só reconhece Israel, mas tem embaixada em Israel. As relações entre os países é muito antiga e sempre muito produtiva, né? Esse é o histórico da relação entre os dois países. E quando a gente olha para a história do Estado da Palestina, que foi tentado, inclusive, por Israel estabelecer esse Estado, depois os territórios separados, e não há um consenso na comunidade internacional para esse reconhecimento, até porque a faixa de Gaza foi entregue aos palestinos e acabou sendo dominado por um grupo terrorista, o Hamas. É um grupo terrorista, não há o que discutir em relação a isso. E apesar de estarem ali numa faixa privilegiada, porque estão na beira do mar, eles teriam toda a oportunidade de se transformarem no que eles quisessem. O exemplo de Singapura, poderiam ser um entreposto comercial, poderiam ser um paraíso do turismo, como fizeram outros países, e eles não fizeram nada. Simplesmente aquele território foi dominado por pessoas retrógradas, autoritárias, violentas, que colocaram a população da faixa de Gaza numa condição subhumana e conseguiram alimentar um ódio tal contra aqueles que, no fundo, dão emprego, salário, renda para a própria população da faixa de Gaza, e esse grupo terrorista que dominou aquela região conseguiu realizar aquele atentado extremamente brutal feito pelos seus compatriotas ali, que enxergam Israel, apesar de toda a ajuda que Israel dá àqueles palestinos, enxerga Israel como uma grande ameaça. Ameaça do quê? Em que momento Israel, com todo o poderio militar, representou uma ameaça à existência da faixa de Gaza? Ao contrário, Israel retirou a sua população da faixa de Gaza para que ela fosse totalmente dominada por palestinos. E olha só no que deu. A resposta tem que ser dura, a resposta tem que ser séria, porque não responder a este atentado terrorista que tirou a vida de mais de 1.000 judeus é permitir que o mal cresça ali dentro ou nas cercanias do Estado de Israel. Isso é simplesmente inadmissível. Se o Brasil fosse um lugar sério, se o Brasil levasse essas ameaças a sério, agiria da mesma forma para impedir, por exemplo, que droga viesse da Colômbia e da Bolívia e atravessasse o território brasileiro, tendo em vista todo o mal que este ato de usar o Brasil como passagem de droga gera para a população brasileira. Não é à toa que temos mais de 40.000 homicídios todos os anos. Não é à toa que hoje a população brasileira vive refém dessa criminalidade, desse crime organizado. Não é à toa que temos no Brasil a institucionalização da corrupção. Tudo isso que leva o Brasil, ou mantém o Brasil, no mais profundo atraso. Mas o Brasil dá de ombros para isso. O Brasil não olha para si. O Brasil não olha para os seus próprios problemas. As pessoas que não só estão no poder, mas que recebem muito dinheiro através dessas ONGs, essas organizações aí, com propósito relevante absolutamente nenhum, ficam atacando a polícia brasileira e aplaudindo terroristas mundo afora. Isso não faz absolutamente o menor sentido. E não há nenhuma reação contra eles. Então o Brasil foi construindo essa posição horrorosa em que ele se encontra, a ponto de, Caniato, precisamos observar isso, esse soldado israelense, ele não foi descoberto por acaso. Obviamente havia ali o monitoramento com a ajuda de alguém de dentro para identificar quem estava chegando. Ele não era uma pessoa procurada, muito menos conhecida.
Alguém estava ali, obviamente, mapeando pessoas que pudessem ser conectadas com o exército de Israel para fazerem essa cena ridícula e absurda que fizeram. Então, temos que entender que há uma grande disposição de pessoas em posição de poder de alimentarem esse sentimento anti-Israel sem motivo nenhum. Essas pessoas, eles não têm um parente na faixa de Gaza que foi atingido por um míssil israelense, eles não têm nenhum vínculo com aquela terra, eles não têm nenhum sentimento próprio que pudesse justificar um argumento anti-Israel. São simplesmente pessoas que querem lacrar e lucrar, sobretudo, alimentando esta imagem de antissemitas, de pessoas que não aceitam a existência de Israel, apesar de todos os tratados internacionais e a posição absolutamente consolidada de Israel hoje no mundo. Pois bem, Mota, lembra que você fez a sua análise dizendo sobre as possíveis consequências e talvez um receio até dos israelenses de visitarem o Brasil, ou até outras nacionalidades por conta dessa insegurança jurídica. Olha só que curioso, enquanto o Beraldo fazia a sua explanação, eu recebi mensagem aqui do Marcelo, filho dele, e soldado em Israel, participou da guerra, agora está na reserva em Tel Aviv. Olha o que ele disse, escreveu há pouco. Meu filho, soldado em Israel, ele concedeu várias entrevistas para vocês na Jovem Pan e para outros canais de notícias. Ele vinha passar o carnaval aqui, comigo, rever os demais familiares, mas diante destes fatos, ele não virá mais. Nem ele, nem vários jovens brasileiros com cidadania israelense que participaram da guerra. Ele disse, os nossos jovens estão em condição agora de exilados e por conta desse receio, não virão mais ao Brasil visitar os familiares. Olha só a situação que esse episódio acabou refletindo nesses jovens brasileiros que participaram do confronto contra os terroristas do Hamas. Mota, mensagem muito importante que recebi há poucos minutos enquanto o Beraldo fazia a explanação dele. Quer comentar, Mota? Quero sim, realmente é um impacto gravíssimo. Eu estava vendo agora há pouco uma estimativa de quanto os turistas, aparentemente por volta de 40 mil turistas israelenses, visitam o Brasil todo ano e são centenas de milhões de dólares que vão deixar de ser faturados pelas empresas do Brasil, porque não tenho nenhuma dúvida que um gesto como esse vai gerar um repúdio e vai gerar ações, reações contra ele. Imagina você, Caniato, agora, que amanhã uma entidade iraniana, uma fundação iraniana, entra na justiça aqui no Brasil pedindo a prisão do militar americano que está aqui, sob a alegação de violação de direitos humanos, e a justiça brasileira emite uma ordem de investigação de um militar americano. Não, o que impede isso de acontecer? Nada, né? Diante do que a gente está vendo. Então, as repercussões desse fato são gravíssimas. Até onde eu vi, não houve nenhuma correção disso. Tá? Essa investigação não foi... Essa medida, vamos dizer assim, essa medida jurídica que eu realmente não consigo entender, até onde eu sei, ela continua valendo. Né? Ela, na minha opinião, deveria ser imediatamente desfeita, corrigida. O Estado brasileiro deveria tentar reduzir o dano que foi causado e deveria se tomar alguma medida para que nunca mais nada semelhante a isso aconteça, né? Porque isso é a receita para tornar o Brasil um país pária, junto com Venezuela, com Cuba, com Nicarágua e com o Irã. Programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes já do início desta semana, sempre com a análise dos nossos comentaristas Roberto Mota e Cristiano Beraldo nesta edição.